Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, nós estamos recebendo hoje aqui o apóstolo Alexandre Macedo, o reverendo Vanderlei do Nascimento, o pastor Edson de Assis, a menina da mesa é a pastora Andréia Mello. Nós vamos tratar sobre alguns assuntos hoje importantes. Eu acho que você já deve ter ouvido, e se não vai ouvir agora, que na Bolívia tá rolando uma treta com a obra missionária, com evangelização, com o trabalho do Senhor naquela área. A Marcela Basso vai dar as informações aqui, porque você sabe muito bem que Marcela fala espanhol, e habla espanhol, muito bem, buenos dias. Buenos dias. Sim, Marcela, conta aí para os nossos, o que está acontecendo lá? Pois é, JR, o Evo Morales, que é o presidente boliviano, propôs aí um novo código do sistema criminal e que propõe aí mudanças na legislação que vão cercear a liberdade religiosa. E as lideranças cristãs bolivianas estão chamando a atenção para o fato de que o 12º parágrafo do artigo 88 desse projeto caracteriza aí como crime o recrutamento de pessoas para participação em organizações religiosas ou de culto e teria uma pena prevista aí de 7 a 12 anos de prisão e reparação econômica também. Fora, evidentemente, a imprensa local também está se manifestando por conta de que também acha que vai ter. Lê esse artigo aí, exatamente aí o 12 aí, é 12? O 88 no parágrafo 12. Artículo 88. Trata de pessoas. Será sancionada com prisão de 7 a 12 anos e reparação econômica a persona que por si ou por terceiros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acorra ou reciba personas com alguno de los seguintes fines. Aí vamos lá para o 12. O 12. Reclutamento de personas para sua participação em conflitos armados ou em organizações religiosas ou de culto. Eles colocam junto, dão uma misturada ali com a questão do conflito religioso e a questão religiosa. Agora, o que significa isso para a igreja cristã na Bolívia? A questão toda, gente, é que as pessoas às vezes não se preocupam com isso. Ah, não, lá na Bolívia, isso é o problema dos bolivianos. Não, isso é um problema nosso. Nós vamos estar discutindo esse assunto. Daqui a pouco nós vamos entrevistar um pastor que está na Bolívia, um pastor brasileiro que está lá, vai falar em português para todo mundo entender bastante bem aqui, deixar absolutamente claro, para expressar o que acontece do ponto de vista de quem é da igreja na Bolívia, está vivendo isso lá. Se a gente não se preocupar aqui, isso é uma onda. Isso é uma onda. Além de olhar para o nosso lado aqui, nós também temos que cooperar. E essa onda, a gente joga a onda ao contrário. É aquele impacto. A onda vem, a gente rebate a onda vai e varre aquilo lá. Isso não pode continuar assim. Nós vamos ter essa entrevista já aqui no nosso Debate 93. Aliás, Marcela, fala aí um Debate 93 em espanhol. Debate 93? Sim, eu gostei. Muito bom. Olha, minha gente, na semana passada, na sexta-feira, eu já anunciei aqui um pré-tema que nós vamos estar entrando agora, que autoridades da Cidade do Leste, no Paraguai, apreenderam na semana passada centenas de caixas de bonecas trans e fecharam as lojas em que elas eram vendidas. O procedimento foi ordenado pela intendente da Junta Municipal da cidade do Leste, a senhora Sandra Zacarias, após a denúncia de turistas e moradores da cidade. E eles reclamaram das bonecas, porque o que acontece? Abre lá, é boneca. Aí a criança recebe, né? A pessoa vai lá, sabe aquela tia que compra as coisas só para poder levar alguma coisa? Aí quando abriu a caixa, o que tinha dentro?
uma bonequinha lindinha, mas quando tirou a roupinha, órgão genital masculino. Um dos denunciantes relatou ter comprado uma das bonecas para presentear a sua filha. O brinquedo tinha características femininas externas, como um laço na cabeça e uma roupa de bebê rosa. Mas ao abrir a caixa em casa, ele descobriu que a boneca tinha um órgão sexual masculino. Em coletiva à imprensa, Sandra disse que enquanto ela for intendente, esse tipo de artigo não será vendido na cidade. Uma pessoa determinada. A pergunta que eu faço primeiro ao ouvinte é o seguinte: você já viu isso acontecer, ouvinte? Já teve acesso? Porque uma coisa é identificar isso, as pessoas vão lá, querem comprar. A outra coisa também é o seguinte, para consultar aqui os nossos debatedores, o que é que isso significa? Que é uma boneca trans, a gente já sabe. Agora, o que significa isso? Você acha que, independente de religião, a sociedade deve resistir a essa tal modernidade e liberdade de ser o que se quer ser? Quais prejuízos que as crianças podem sofrer quando lidam com a diversidade sexual, ainda que nos brinquedos? Como ensinar a criança que Deus criou macho e fêmea e inculcar isso de maneira que ela não se perca com as inversões pregadas no mundo? Eu quero abrir os 4 microfones à vontade para os nossos ilustres debatedores de hoje. Deixar as damas primeiro, Pastor Andréa, para começar. Bom, eu acho que essa questão ela já tem sido tão debatida, né? Já virou um assunto assim tão do dia a dia. Mas o que me preocupa e o que às vezes me causa uma certa indignação é que as pessoas, elas fazem até campanha publicitária para pedir o respeito. Não é? Tem até agora a logo, o símbolozinho, os artistas falando, eu respeito. E eu entendo que quando uma empresa, ela toma a iniciativa de produzir um brinquedo desse, ela tira essa possibilidade do pai e da mãe de usufruir desse respeito. Porque nós entendemos, né, que a criança, ela nasce e ela vai sendo construída emocionalmente, a sua sexualidade, ela vai sendo construída. Nós entendemos assim, nós acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que Deus fez o homem macho e fêmea. Então, aquilo que a sociedade impõe, que vem de encontro àquilo que eu acredito, eu saio da esfera do respeito que tanto é cobrado de nós, né? Então, eu sou contra, eu aplaudo essa intendente, essa pessoa que proibiu. Eu acho que se nós estamos querendo respeito, nós temos que dar a oportunidade das pessoas se manifestarem e não impor, né, essa opção de você ser homem e mulher, ou homem ou mulher, enfim. Eu acho que tudo parte da questão do respeito. E nós, como pais e educadores, enfim, eu acho que os pais devem massificar bem na criança a palavra, trazer a palavra, ensinar a palavra, os princípios bíblicos, a fé que nós acreditamos, para que a criança também tenha a oportunidade de fazer, quando ela tiver maturidade suficiente, a sua própria escolha. Eu percebo que há uma tentativa violenta de se impor uma agenda que não é uma agenda apenas desse país ou do nosso, mas uma agenda mundial, que propõe destruir o conceito cristão de família. E mais que isso, não é apenas o conceito cristão de família, é a cultura cristã, é aquilo que eles chamam de cultura judaico-cristã, que Gramsci vai dizer que é necessário. Gramsci é um ideólogo marxista, ele vai dizer que é necessário destruir a cultura cristã para que se possa impor uma outra agenda, uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver o mundo, de enxergar as coisas. Se você olhar para o passado, essa negação que antes existia de Deus, começa na negação de Deus, no abandono da fé, num período que a gente já vive, que é um período pós-cristão para essas pessoas, porque elas negam completamente a existência de Deus. Só que não fica só aí. Nega-se a existência de Deus, a autoridade das tradições, a autoridade da igreja, da família, e aquilo que era um movimento apenas iluminista, em que propunha a razão como substituta de Deus, da tradição, ou seja, o homem que alcançou a maioridade, ele não precisa de nenhum
fundamento exterior, ou seja, tradição, Deus, família. Ele precisa apenas da sua autonomia, isso que se propunha. Só que isso se transformou num monstro que hoje, que antes defendia a razão e defendia a ciência como substituto de Deus, e agora abandonou a ciência, abandonou a razão, abandonou a lógica, abandonou qualquer tipo de possibilidade coerente e toma a ideologia de gênero como uma substituição dessa verdade bíblica do casamento, da família, do homem, da mulher, de ter uma referência absoluta. Porque essa sociedade que a gente vive, ela propõe uma relativização de todas as verdades. Porque existe uma verdade absoluta para eles que é verdade nenhuma pode ser mantida. Ou seja, eles propõem uma liberdade total sobre o corpo, sobre a cultura, sobre a vida, de tal forma que todos os limites que são verdadeiros são rompidos. Bom dia JR, bom dia aqui os debatedores, bom dia aos ouvintes. Participar dessa mesa aqui já é, né, uma honra. Agora, pegar um debate internacional, né, Bolívia, Paraguai, e tal, a coisa aqui é profunda mesmo. Olha só, queridos, a respeito desse tema aqui, né, os pastores aqui que me antecederam já colocaram muito bem a respeito disso. O que eu quero chamar a atenção da igreja é que essa turma, eles aprenderam com a Bíblia Sagrada. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ou seja, eles estão pegando o ser humano, estão querendo ensinar coisas novas, diferente da Bíblia Sagrada, já desde a infância. E muitas das vezes nós, os evangélicos, nós, os cristãos, nós estamos abandonando nossos filhos, nós não ensinamos. Né? A gente que é pastor, vivemos hoje um período muito complicado. Por exemplo, muitos pais não levam ao filho, né, para os cultos ou as reuniões que são feitas para eles. Muitas vezes a gente fica lutando com os pais para levar os filhos para EBD. Né? Os pais abandonam os seus filhos, acham que tem que esperar ele crescer para ele poder decidir. E esse pessoal está fazendo o seguinte, ele quer pegar o ser humano lá no seu nascedouro para poder ensinar algo novo a ele. Então, se nós não nos alertarmos, não adianta a gente ficar aqui combatendo a empresa que fez isso, a outra que fez isso, não adianta. Eu acho que é bom a gente parar, a gente refletir, a gente ver o seguinte, olha só, eu tenho que começar a ensinar os meus filhos, as minhas crianças, tá? Já desde que nasce, a servir a Deus, aprender a essência da palavra de Deus. Por quê? Porque senão essas crianças, elas vão crescerem, essa é uma empresa, mas não é a única empresa, não é a primeira vez que aparece algo assim. Essas crianças vão crescerem e quando elas se darem conta com a Bíblia Sagrada, elas vão falar o seguinte, a Bíblia não entende de nada, não foi isso que eu aprendi. JR, bom dia, debatedores, todos os ouvintes. A verdade é que essa turma eles polarizam e hoje o povo de Deus está relativizando. Então nós temos um grupo que polariza, que leva a questão com a ferro e fogo, que implanta, e o povo de Deus, não, isso não tem nada a ver, cada um faz a sua escolha, cada um faz a sua opção. De fato isso é uma verdade, porém nós deveríamos também polarizar contra a ideologia de gênero. Nós temos a ideologia de Gênesis, macho e fêmea Deus criou. Mas parece que hoje, se você se posiciona dessa maneira, você é taxado de preconceituoso, você é taxado de uma série de coisas, e parece que alguns se inibem diante disso, se retraem e dizem, bom, então deixa a coisa acontecer. Eu temo que algum dia vai ser até criminalizado você ser hétero. Do jeito que a coisa está indo. E eu digo o seguinte, não sou nada contra que se produza boneca dessa maneira, desde que venha estampado lá no rótulo, esteja bem claro, bem esclarecido, olha, é boneca trans, para quem gosta de boneca trans. O problema é que eles pegam o conteúdo e não mudam a embalagem. E aí empurram, né? Porque a proposta é bem sutil, né? Você leva a boneca, o pai aí, esse pai mais esclarecido, viu lá, quis olhar como é que era a forma da boneca, né, a anatomia da boneca, e se deparou com isso. Agora, quantos pais fazem isso? Que compram um brinquedo e olham toda a performance lá, toda a anatomia do brinquedo.
Então nós estamos vendo isso, não é só através de brinquedo não, gente. Os desenhos, as séries, os programas, as séries que os nossos filhos andam vendo, passam por o nosso crivo, sofrem uma avaliação, e o nosso posicionamento tem sido feito para agradar a sociedade ou em consonância com a palavra de Deus? Opinião dos nossos ouvintes pelo 96803-8319, 96803-8319, um ouvinte nossa que está em Nova York, ela diz: olha, JR, na minha opinião, as bonecas no geral não tem que ter órgão masculino ou feminino. Eu só fiquei sabendo que o homem era diferente das mulheres depois que eu fui ao Museu da Quinta da Boa Vista, eu já tinha 15 anos. Vamos conservar a inocência da criança? Por favor, né? Traz aqui uma reflexão a nosso ouvinte tratando sobre essa questão da inocência. Uma outra ouvinte aqui conta que a filha dela tem um boneco cujo nome tem 3 letras e mesmo sendo homem, ele não vem com órgão sexual masculino. É porque esse boneco, acho que ele dá uma insinuada de que ele não é tão macho. Por que essa tal boneca trans tem que ser assim? Pergunta retoricamente a nosso ouvinte, que vocês também não têm essa resposta, mas a discussão então é o seguinte: olha, nós temos uma ideologia, fica absolutamente claro isso, claro que eles têm um objetivo, esse objetivo é amplo, ainda que essa indústria não esteja dentro da ideologia, ela já enxergou que existe um mercado, aí você tem a ideologia de um lado, mercado de outro, tá certo? Não, isso vai vender, vai dar repercussão, o pessoal vai falar no debate da 93, essas coisas elas vão se ampliando e as pessoas têm seus objetivos. A questão toda é o seguinte: a gente pode, não comprar, então isso é uma escolha individual, não vou comprar, pronto, e acabou. A outra coisa é o seguinte: entender o que significa isso, para estabelecer um posicionamento claro, firme, educado, respeitoso, mas um posicionamento que a gente diga assim: olha, eu não aceito esse tipo de coisa. Alguém vai dizer: mas você não tem que aceitar. Tudo bem, ok, mas ainda que eu não tenha que aceitar, eu não aceito, porque eu tenho direito a me posicionar. É esse o receio que boa parte das pessoas tem, e exatamente por conta do silêncio dos bons, entendeu? O silêncio dos bons, que é muito mais forte do que o grito dos maus, como dizia Martin Luther King Jr. E outra coisa importante que a gente precisa fazer em relação a isso, e eu sou taxativo e extremamente intolerante, se é o termo que alguém pode me taxar, com relação a essas bonecas ou qualquer tipo de artigo que tente influenciar a criança. Eu sou radicalmente contra. A criança não tem capacidade de ser exposta a esse tipo de coisa. É uma erotização da criança. A criança não está nessa fase para isto. A criança tem que ser ensinada, sim, dentro dos valores cristãos. E nós, como cristãos, temos que fazer que a sociedade nos escute. Nos escute também construindo uma cultura cristã. Porque a cultura que nós temos hoje é uma cultura anticristã. É uma cultura de oposição aos nossos valores e aquilo que nós acreditamos. Eu não aceito, nem como regra de respeito ao outro, porque eu acho que isso não é respeito ao outro, que é esse tipo de boneca. Esse tipo de boneca não é aceitar, não é respeitar. Aceitar é aceitar ser violentado, porque não é da natureza da criança essa confusão. Eu acho que há algumas coisas que nós temos liberdade, mas algumas coisas que são intrínsecas do ser humano. E é intrínseco do ser humano que ele foi criado homem e mulher, macho e fêmea. Assim, eu concordo com o que o pastor acabou de dizer, porque nós somos cristãos e acreditamos assim. Nós acreditamos assim, né? Mas eu queria tocar num ponto que eu acho que é fundamental, né? É que a educação sexual, a influência sobre a criança tem que ser dos seus pais e não da sociedade, da indústria, da mídia. Tem que ser dos seus pais. Se os seus pais são cristãos, eles vão ensinar os seus filhos de acordo com a sua fé cristã. Né? Se o seu pai é budista, é hinduísta, seja lá o que for, quem tem o papel e a responsabilidade de exercer influência na criança são os seus pais, e não a escola, e não a indústria, e não a mídia, porque se nós queremos respeito, nós precisamos entender
que essas questões são fundamentais no futuro daquela criança. Então não adianta, né? Eu também, eu entendo que existem pessoas que acreditam na ideologia de gênero. Ela é liberal e ela quer criar o seu filho dessa forma, mas isso ela não pode me obrigar, como cristã, a fazer o mesmo, a ser influenciada de uma forma que é uma armadilha, na realidade. Uma saída é uma armadilha. Para isso é a questão de limite de idade, porque aí se estabelece, olha, boneco, isso atinge um público X, não pode. Mas veja bem o que diz aqui um dos nossos ouvintes. Olha, JR, devemos estar muito atentos com esse assunto em relação aos nossos filhos. No fim do ano, ele conta que ele e a esposa dele estavam assistindo a retrospectiva da Rede Globo. Enquanto isso, meu filho de 2 anos estava brincando na sala ao nosso lado. Em dado momento, foi mostrada a notícia de um casal de transgêneros. A mulher que mudou para o gênero masculino engravidou do homem que mudou para o gênero feminino. E a reportagem não falou de homossexualidade, tratou apenas estes termos que eu utilizei. Para nossa surpresa, meu filho de repente exclamou: "Eu não sou mulher!" Nós ficamos assustados e serviu de alerta para que estejamos atentos às coisas que aos poucos estão chegando e se tornando, entre aspas, normais em nosso dia a dia. Na verdade, até isso que eu acho que eu até exploro esse ponto. Quantas bonecas nós vamos vendo hoje as crianças brincando? Aí tem um programa de televisão aí que ele começa com uma seguinte hashtag: Viva a Diferença. E tem explorado. Aí eu digo assim, não, meu filho, minha filha não vai brincar com a boneca. Sou contra, realmente, concordo com tudo aqui. O problema, acho que a palavra vigilância está faltando no nosso meio. Eu tenho que vigiar, nós temos que aprender isso. Instruir o menino no caminho que deve andar. A Bíblia diz que é andar com ele. Não é mandar andar, é andar com ele. Eu acho que está faltando essa postura nossa. Porque aí eu bato aqui, sou contra, sou isso, sou aquilo, que não se produza, beleza. Aí entra a coisa subliminar, viva a diferença. E botam 2 meninas para se beijar. E aí a gente, não, mas é um programa de adolescente, não tem nada a ver, não pode, é a boneca com órgão sexual masculino. Mas, então, gente, eu acho que nós temos como povo de Deus, e como família, é vigilância, não tem outro recurso não. Porque se você trava a boneca, tem a TV. Se você trava a TV, tem a internet. Então hoje, mais do que nunca, a vigilância precisa ser exercida. Mas, pastor, é isso que nós temos colocado aqui, o alerta para as famílias, né? O mundo não está dormindo, não. O pessoal está trabalhando em cima daquilo que eles acreditam. Espolariza mesmo. Agora, nós estamos dormindo. Nós estamos abandonando. A gente acha, não, eu vou deixar meu filho lá com celular, porque enquanto ele tiver com celular, ele não vai me aborrecer. E aí a criança entra na internet, assiste tudo quanto é desenho, tá? E a boneca, eu sinceramente não sou a favor dela, mas olha só, ela é simplesmente mais uma coisa e algo até difícil, porque aquele pai, aquela mãe que é evangélico, que é cristão, que tem a sua cultura, vai comprar, vai ver, vai rasgar, vai jogar fora. Agora, dentro de casa, quando a criança fica lá diante da TV, com o celular na mão, tá? E a gente abandona o filho ali, a gente está entregando. Eu acho que a boneca é um alerta, tá? Que existem coisas muito mais profundas, capazes de mexer muito mais com as crianças, e nós não estamos ligados. Essa situação que a gente está vivendo hoje, de um conflito mais radical, ela não é e não se dá do nada. Há 40 anos estão se criando uma cultura que permitiu que hoje nós chegássemos a termos que lidar com isso. E o que nós podemos fazer é fazermos o trabalho de formiguinha, de implantarmos uma cultura que seja diferente desta. De forma que a cultura cristã, a visão de mundo cristã, a nossa cosmovisão de mundo, possa impregnar a sociedade. A sociedade hoje tem uma cosmovisão ateia, que nega Deus, que nega a família, que nega princípios, que nega valores, que nega certo e errado, que nega a verdade e mentira, que vive uma completa loucura que é não ter referência alguma. O que nós podemos fazer é construir uma cultura onde os filmes, onde a poesia, a literatura, a arte, a ciência, a música, aquilo que for feito na sociedade tenha um conteúdo cristão.
para influenciar nas várias áreas da vida humana. Se nós ficarmos restritos ao nosso gueto religioso, nós não vamos conseguir mudar a cultura que está aí sendo imposta às pessoas. Mas, pastor, é só uma observação. Essa cultura, ela existe. Nós estamos abandonando. Existem canais de desenho. Menos. Não existe. De desenhos bíblicos, evangélicos, ensinando caráter. Mas a gente não se preocupa com isso. O grande problema nosso é que a gente critica determinada rede de TV, tá? E a TV da casa passa o dia inteiro ligado ali. E com a criança na frente. A gente critica alguma coisa, mas nós não tomamos iniciativa, tá? Eu acho que existe livro, as livrarias evangélicas estão aí. Qual pai, mãe, que chega dia das crianças, vai passar numa livraria evangélica, vai comprar um presente, um livrinho para dar para o filho? São poucos. Então, eu acredito que a cultura, ela está aí, tá? Nós temos que decidir. Na verdade, o grande dilema é que... A cultura está muito fraca, então, se está aí. Muito fraca, muito ausente, muito preocupada em proselitismo, em fazer adeptos, em estabelecer conteúdos doutrinários específicos de denominações, preocupados com isso. E ter uma cultura cristã não é se preocupar com rótulo denominacional. É se preocupar, sim, com uma formação do caráter, com a formação do ser humano. Porque, por exemplo, nós poderíamos ter pessoas evangélicas cantando música que não fosse nem sequer gospel, fosse música. Música. Simplesmente música com conteúdo que, no geral, não há nenhuma implicação moral ou teológica que venha a ser contrária à Bíblia. E vender música. Vender música que tenha tragam valores, por trás, valores por trás. Não precisa ser uma música gospel. Não precisa se fazer apenas a tentativa de impor a nossa fé, mas impor uma cultura geral, princípios gerais, eu tenho valores cristãos. Uma palavra para dar o seguinte: na verdade, nós aqui só tem gente novinha aqui. Quando é que nós tratávamos disso na nossa adolescência? Gente, nós sabemos que tudo isso é influenciado uns 13, 14 anos para cá, 15 anos no máximo, por conta de ideologia de partido político. Eu acho que a gente tem que usar esse instrumento aqui para alertar você que está ouvindo a gente aqui, o seguinte: se estabeleceu um partido político que desenvolveu um plano de desenvolvimento humano, que consta isso na cartilha do partido. É que aqui a gente não vai falar o nome, mas quem tem uma boa memória sabe. Isso faz parte de uma ideologia política. Ora, ele assume o governo, qual é a primeira medida? Mordaça nos professores. Não se fala de Deus, não se fala de questões sexuais. E os professores, antigamente, nós crescemos com tia. Nós tínhamos aquela figura, sem essa questão toda. Nós estamos aqui, talvez, na cidade... Vanderlei é o mais velho. Não sei se não vou. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: fica um alerta, porque 2018 é um ano de votação. Olha, esse assunto, ele continua na nossa pauta, porque afinal de contas é uma boneca, parece uma coisa simples, está ali na Cidade do Leste, mas a coisa não é tão simples. Até um ouvinte encaminhou aqui uma informação que é provável que vocês já saibam, que ela é anterior a este ano, ela é de novembro de 2017, que é o Detran que emitirá a carteira de identidade social para o público LGBT. A decisão que foi encaminhada pelo secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes, e foi apoiada e executada pelo governador Luiz Fernando Pezão, ele traz a possibilidade do indivíduo escolher o nome que vai constar na sua carteira de motorista, não é isso? Na sua carteira de identidade social. Então ele poderá ter ali ou o nome de batismo, certo? E aqueles que desejarem usar poderão também colocar ali o nome pelos quais eles são conhecidos socialmente. Esta é uma decisão, isso é uma questão que já andou e que está aí e que é só mais um reflexo dessa circunstância. E aí tem quem é a favor, tem quem é contra. Eu estou lendo a notícia para informar aos nossos queridos e amados ouvintes e conectar os assuntos, porque afinal de contas vivemos quase todos debaixo de uma única pauta. E nós precisamos de esclarecimento sobre esse assunto. É preciso ter sabedoria, ter paciência, ter inteligência
para dialogar e tratar esse tema da maneira como ele deve ser tratado. Muito bem, vamos à hora certa. Pastora Andréia, por gentileza, hora certa no Rio. São 11 horas e 36 minutos. Repita. 11 horas e 36 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, nós vamos continuar tratando aqui os diversos temas. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para o nosso povo querido que está nos acompanhando pela Rádio Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel é uma web rádio na Paraíba. Alô, João Pessoa, Paraíba. Um abraço aí para o diretor da emissora, o Eduardo Silva. Obrigado, Eduardo, pela companhia, pelo companheirismo. Está aí retransmitindo o nosso debate 93 para esse estado extraordinário do Brasil, que é a Paraíba. E que cidade linda, hein? Meu querido, parabéns, cidade muito linda, a cidade de João Pessoa. Um abraço para você que nos acompanha através da Rádio Pauta Gospel. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência que vocês nos dão aqui no nosso debate 93. Estamos juntos no Debate 93. O presidente boliviano Evo Morales propôs um novo código do sistema criminal que propõe mudanças na legislação que irá cercear a liberdade religiosa. Lideranças cristãs chamam a atenção para o fato de que o 12º parágrafo do artigo 88 do projeto caracteriza como crime o recrutamento de pessoas para participação em organizações religiosas ou de culto, com pena prevista de 7 a 12 anos de prisão e também reparação econômica, minha gente. E aí, centenas de evangélicos fizeram manifestações em La Paz. O protesto contou com apoio de advogados, jornalistas que enxergam no projeto do presidente o fim da liberdade de imprensa, com texto dos artigos tais, tais e tais, que tratam de injúria e difamação e prevêem prisão para quem fizer denúncia contra o governo e políticos bolivianos. Em contraponto, o governo da Bolívia argumenta que a liberdade de expressão, seja religiosa ou de opinião na imprensa, literatura e artes, é uma concessão de Estado e que os excessos precisam ser combatidos. Eu quero trazer esse assunto aqui à pauta dos nossos queridos debatedores para ouvi-los, para ter a opinião de vocês sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na verdade, isso não está acontecendo só na Bolívia, né? Venezuela já também tem esse tipo de perseguição. O Brasil ensaiou alguma coisa também, é que nós temos uma bancada evangélica talvez mais forte. E eu até falei da questão da política por conta disso aí. Nós temos que começar a entender que é um braço que o povo de Deus durante muito tempo disse que a política era coisa do diabo. E deixamos isso aí jogado aí para os cantos. E agora estão vendo aí na Bolívia aí. Gente, isso é uma ideologia para o continente sul-americano. Isso faz parte da ideologia, eles chamavam de bolivariana, né? Juntava-se o Equador, juntava-se Venezuela, o próprio Brasil também. E o que a gente tem que ver aí é que realmente é para as ruas. Não tem outra alternativa não, é o povo se manifestar. Agora, é muito interessante o seguinte, isso atinge aos evangélicos sim, mas também atinge os católicos. Né? Então, para a gente começar, e isso tem que se refletir, o JR colocou aqui no início, eu achei interessante o seguinte, é problema da Bolívia, não, isso é problema nosso, como irmãos em Cristo, né? E também com a possibilidade de atingir outros países daquela região. Nós temos uma igreja na Argentina, em Córdoba, que o pastor, para tirar a autorização para abrir a igreja, só faltou andar de joelho pela cidade. Porque tudo que eles podiam fazer para negar a abertura da igreja, porque lá em Rio Terceiro, onde está a nossa igreja, quem autoriza a abertura de igreja ou não é a prefeitura, é a municipalidade. E volto a dizer, é uma questão de a gente começar em 2018 a pensar nisso, quem serão aqueles que vão deter o poder de governar. Então lá ele teve dificuldades, teve que ter processo para desenvolver, teve que ter apoio de político para conseguir uma autorização para se abrir uma igreja. Então, isso está aqui na Argentina. Então, a gente está pensando em termos de Bolívia, isso atingindo o nosso continente. E fica o alerta para nós. Agora, o senhor está falando aqui, fica o alerta para nós. Nós temos cidade aqui no estado do Rio, aonde, para fazer uma evangelização, só com autorização da prefeitura. E normalmente não autorizam. E eu tenho conhecimento de vários pastores que tentaram fazer e foram impedidos, tá? Impedido pela Guarda Municipal, tá? Aqui, a minha cidade de Niterói é uma dessas, é algo complicado, tá? Aqui,
há algo que é mais amplo, né? É uma dificuldade, mas é aquela coisa. A gente, esses governantes, as pessoas que pensam frear a igreja, elas têm que saber algo. A igreja, ela não cresce por causa da liberdade religiosa. A igreja cresce porque ela tem o Espírito Santo. Nós tivemos exemplos já no passado, na história da humanidade. O comunismo soviético, né? Como que a igreja cresceu diante daquilo na China e em outros locais, né? O que leva a igreja a crescer, nós queremos a liberdade de culto, nós queremos professar a nossa fé, nós queremos dizer para todo mundo que Jesus Cristo é muito bom, que ser cristão é muito bom, mas esse pessoal tem que saber o seguinte: se tentar frear a igreja, ela vai crescer mais ainda, tá? E aí, não é ser profético, mas eu digo que a igreja boliviana, por certo, vai ter um crescimento aí nos próximos dias, tá? Porque a gente vê isso também naquela época de Nero, né? A perseguição da igreja primitiva, Nero, a igreja primitiva. Eu entendo que quando você deixa um espaço, alguém vai ocupar esse espaço. Então eu vejo que a igreja brasileira, ela tem deixado uma lacuna muito grande, e eu acho que isso tem um link com o assunto anterior, né, da questão da ideologia de gênero e tal. Nós temos, o pastor falou muito bem, né, sobre a cultura que nós deixamos de trazer, nós deixamos de influenciar e fomos muito mais influenciados ao longo do tempo. E a liberdade, nós não usamos a liberdade que tivemos de forma responsável. Mas eu creio sim que esse é um momento da igreja se posicionar, é um momento da igreja ser tratada, né? E é um momento da igreja se unir, porque eu acho que falta algumas atitudes maduras na igreja para que possa enfrentar essa situação de forma coesa. O que está acontecendo na Bolívia, obviamente, ainda que não esteja acontecendo aqui, nos atinge. O que acontece no Egito, né? Eu falava isso há um tempo atrás, eu falei, gente, parece que isso é algo do Egito, mas não é não. Isso é algo que está muito próximo da gente, né? Com a globalização, a gente vive as histórias muito próximas. Então, nós precisamos, sim, nos posicionar. Eu acho que muitas pessoas estão decepcionadas com partidos políticos, que sejam evangélicos ou não, mas nós precisamos resgatar, e aí eu entro na questão que o pastor falou anteriormente, resgatar a nossa cultura cristã, os nossos valores. Deixa um texto para reflexão. Atribui-se a Mayakovsky, atribui-se a Brecht, mas vale a pena, independentemente de quem é o autor aqui, lembrar desse texto que é bastante conhecido e significa muito para nós agora. Um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu. Como eu não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico. Como eu não sou católico, eu não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. A realidade é que se a gente não abrir os olhos, não se incomodar com o que acontece do outro lado, o cristianismo é isso, né, gente? Exato. Cristianismo não é se preocupar com o que acontece comigo. Cristianismo é se preocupar com o que acontece com o próximo. A reflexão de Cristo nos leva a pensar no próximo. Pensar na gente é egoísmo, egocentrismo, isso tudo está ali. O eu no meio, mandando, resolvendo. O grande ponto é quando a gente começa a observar as realidades que estão ao nosso lado. Então veja, nós estamos falando de uma... Amplie a sua visão, ouvinte. Veja que no macro você tem uma série de coisas. Nós falamos agora há pouco das bonecas, falamos da ideologia, falamos do silêncio que tem sido feito em relação a esse tema, das pessoas que querem calar os que falam e taxar os que falam e rotular os que falam de uma forma bastante grande e intensa. Não quer dizer que todo mundo que fala está falando bem, está falando correto, adequado. Existe muita coisa absurda envolvendo os dois lados, mas é necessário que a gente comece a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Por exemplo, se é uma dificuldade para se abrir a igreja, eu vou dar a minha opinião aqui, aí vocês podem ficar contra mim. Eu acho que tem que ser difícil mesmo. Porque igreja tem que ser um negócio organizado. Quando você cria algumas questões que valem para todas as igrejas, hein? Não é só para uma não,
para todas as igrejas se cria um negócio organizado. Igreja tem que ter estatuto, igreja tem que estar reconhecida em cartório, igreja tem que ser um lugar respeitoso, a conta da igreja tem que estar no nome de pessoa jurídica, o terreno da igreja tem que estar no nome da pessoa jurídica. Esse tipo de cuidado evitaria vários problemas que nós estamos enfrentando hoje com pessoas decepcionadas com a igreja, porque a igreja ficou no nome de alguém. O prédio está no nome de alguém. A conta está no nome de alguém. E esse alguém é pessoa física. É indivíduo, é gente, não é instituição igreja. Esse é um dado. Então, esse cuidado tem que ter. Para uma igreja abrir, ela tem que ter alvará. Alguém tem que autorizar para funcionar aquele trem ali. E se que negócio cai? Ah, não, meu irmão, pela fé nós estamos aqui. Quantas igrejas nós já ouvimos falar que caíram porque não havia cuidados extremos, não havia vigilância, não havia o exame da estrutura, bombeiro não ia lá, ou era alguma coisa feita para que as coisas pudessem agir daquela forma. Então, a seriedade com que precisa haver deve, agora veja bem, vou repetir, para todo mundo, para toda instituição religiosa. Não só para evangélica. Tem que ter negócio revestimento acústico para todo mundo, não só para a igreja. Quando a gente tiver esse princípio estabelecido para todo mundo, talvez seja um pouquinho melhor para a gente entender. Tá aí já? Então vamos falar aqui. Alô, querido pastor Roberto, bom dia. Aqui no pastor Geraldo, bom dia. Aqui são 11h47. Que horas aí na Bolívia, pastor? Bolívia, estamos aqui, pastor JR, pastor Averaldo Júnior, paz do Senhor, tudo bem, querido? Amém, querido, paz do Senhor. Estamos aqui a 12 minutos para as 10. 12 minutos para as 10. Nós aqui, estamos a 9h42. 9h42. Pastor, nós estamos discutindo aqui essa lei e entendendo que isso é uma forma, é uma estratégia para se cercear o crescimento do evangelho, da pregação, uma perseguição religiosa que está aí em pauta. Esse é o entendimento da maioria das pessoas com quem nós temos conversado sobre o assunto. Agora, o senhor está aí, o senhor está na Bolívia, o senhor é um pastor brasileiro, plantando igreja, interagindo com bolivianos, pregando o evangelho. Como é que essa lei está repercutindo para o senhor e para a igreja evangélica na Bolívia? Pastor Geraldo, falando aqui no debate 93 de hoje. Pastor Averaldo, ouvintes do programa, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós aqui em Bolívia, pastor Geraldo Batista Neto, missionário da APMP, Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Puerto Suárez, Bolívia. Quanto à sua informação, querido, eu quero começar agradecendo e louvando a Deus pela preocupação sua e dos brasileiros em relação à Bolívia. Todavia, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Nem tudo que está sendo dito é verdade. O que eu quero missionário e pastor que estou vivendo aqui em Bolívia, e agora eu falo aqui de dentro da Bolívia, onde moro, onde vivo, onde estou há 6 anos, eu quero dizer o que está acontecendo, na verdade, é que no passado, em 2016, o presidente da República Federativa de Bolívia, o Evo Morales, ele fez um plebiscito para manter-se no poder e não conseguiu. E o referendo foi não, para que ele pudesse continuar. Então, diante desse não, e o seu mandato está finalizando o ano que vem, então, o que é que ele está propondo? Mudança na legislação do país. E essa mudança na legislação entra em outros setores, não só na questão religiosa. Está afetando os transportistas, caminhoneiros, os taxistas, motoboys, os médicos, entre outros setores. E não podia ficar de fora as igrejas. E não é só a igreja evangélica, igreja católica também. Então, na verdade, esse artigo, que é o artigo 88, o inciso 11, que é precisamente sobre a perseguição religiosa, essa mudança foi feita em dezembro de 2017 e ela só vai entrar em vigor em julho de 2019. Todavia, reverendo Averaldo e demais ouvintes do programa, a lei ainda não foi sancionada, ainda não está em vigor.
por isso, há grandes manifestações em toda a região da Bolívia. Não só aqui em Porto Soares, não só aqui em Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba, mas em toda a Bolívia há greve, há manifestações ainda pacíficas. Mas daqui a uns dias, com o passar do tempo, e se não for revogada essa lei, aí as coisas vão complicar. Porque Pergunta em ao julho senhor, pastor. de 2019 é o prazo que finda, reverendo em Aguinaldo, relação para à que... igreja evangélica, como é que está se posicionando a igreja evangélica? Ela participa dessas manifestações também, porque o assunto é muito amplo, né? Tem vários itens e tal. Nós estamos aqui focando nesse item de número 11, exatamente no que se refere à questão das organizações religiosas ou de culto. É esse ponto, quer dizer, recrutamento de pessoas para sua participação em conflitos armados ou em organizações religiosas ou de culto. Ou seja, misturaram as duas coisas aqui e elas são confusas, até para a gente interpretar se é isso ou se é aquilo. A igreja evangélica está entendendo o quê, pastor? A igreja evangélica em Bolívia entende que há uma possibilidade de proibição da pregação do evangelho. Sim. Entende que há, na linha bem clara, perseguição. Tá certo? A gente, como igreja evangélica, e elas estão reunidas, e nós, como líderes religiosos e associações de pastores, estamos participando de todos os movimentos para nos inteirar de tudo e também dar a nossa posição e contribuição contra essa mudança na lei. Então, estamos vendo como uma perseguição e também uma forma de coerção à igreja evangélica, como a igreja no todo. Esse entendimento me parece também, então, nós estamos afinados, né? Quer dizer, estamos entendendo exatamente a mesma coisa, de que é isso que está acontecendo e é fundamental que haja participação, envolvimento de todos nos nossos posicionamentos sobre esse assunto, a fim de que isso não se torne uma realidade. A gente sabe, eu disse aqui agora há pouco, que isso é uma onda, e uma onda que vem, e se ela não for rebatida, ela acaba alcançando outros lugares. Evidentemente, a lei é ampla, ele fala sobre uma série de coisas, inclusive sobre os veículos de imprensa, mas é fundamental que a igreja não se cale. E o Brasil está aqui falando para que a Bolívia possa também entender que vocês aí na Bolívia não estão sozinhos. Os brasileiros estão aqui, a igreja evangélica no Brasil, nós estamos aqui numa rádio evangélica no Rio, a mesa aqui conosco, pastores de várias denominações, com ouvintes no país inteiro, acompanhando a gente no mundo também pela internet, retransmitindo para várias outras emissoras, enfim, agradecendo ao senhor pela sua palavra, pela sua entrevista, e queremos deixar com o irmão uma palavra de encorajamento, que Deus dê ao irmão e aos pastores, líderes religiosos da Bolívia, a palavra certa, com sabedoria, com coragem, com muita fé, para que não haja nenhum tipo de esmorecimento diante das pressões. Pastor, um forte abraço, que Deus abençoe muito, irmão. Obrigado, pastor Aberaldo, um abraço aí a todos os pastores. O que nós aqui na Bolívia necessitamos no momento é a cobertura espiritual da igreja brasileira. Muito obrigado, fica com Deus e sucesso no seu ministério, reverendo. Obrigado, meu querido, um forte abraço ao senhor. De igual forma, nós estamos aqui ao vivo na 93 FM, apóstolo Alexandre, reverendo Vanderlei, pastor Edson de Assis, pastora Andréia Melo. Esse tema, então tá claro, é exatamente o mesmo entendimento que nós temos aqui, que eles têm lá. Evidentemente, eles estão vivendo essa realidade. O ponto é, vamos nos calar ou nós vamos agir? A gente precisa de ter resistência e identidade. Não adianta só resistência. É preciso que tenha identidade. Porque se nós formos analisar a situação do nosso país em relação ao número de evangélicos, ele cresce a cada dia. Dizermos que aqui no Brasil nós vivemos uma situação semelhante à da Bolívia não condiz com a realidade. Há um aumento contínuo, todos os dias, os índices demonstram que há um aumento dos evangélicos entre nós. O que precisamos ver e relacionar é resistência com identidade. Porque na medida que nós perdemos a identidade, em muitos ramos e igrejas têm enfraquecido por conta de uma ausência do conteúdo principal, que é o evangelho. E aí quando você vê em alguns lugares
sincretismos, quando você vê preocupações meramente políticas imiscuídas com questões religiosas, quando você vê uma bancada evangélica que alguns são extremamente batalhadores por ideais cristãos, mas outros que não agem assim, então a gente percebe que tem que ter resistência, identidade no nosso conteúdo. O senhor traz a palavra identidade, eu quero só acrescentar a palavra unidade. Nós precisamos estar mais unidos em prol dos objetivos que são saudáveis e não dos objetivos que são enfermos, doentios, né? É necessário que haja essa unidade também. Apóstolo, muito obrigado, apóstolo Alexandre, um forte abraço ao senhor. Um abraço ao JR e agradecer essa oportunidade, mandar um beijo para todo o Cian. Que bom que estamos discutindo isso, fico alerta aí para o nosso povo de Deus aí. Um abraço para todos. Pastor Andréia Mello, obrigado, um abraço. Eu que agradeço e eu queria deixar um beijão para Mara, né? E um beijão aí para minha pastora Penha e pastor Cláudio do Ministério Tempo de Resgatar. Um abraço a toda a igreja. Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço. Eu agradeço a você, a toda a equipe, né? E quero também deixar um beijão aqui para minha família e hoje um beijo muito especial para o pastor Adilson Farias, pastor da Assembleia de Deus de Mutuá, São Gonçalo, um dos ícones da Assembleia de Deus na região, que está fazendo aniversário. Pastor Adilson, meus parabéns. Parabéns para o senhor, pastor. Parabéns. Deus abençoe. Muito obrigado, reverendo Vanderlei. Eu que agradeço a oportunidade de estar com os colegas aqui, com o JR, com os ouvintes. E mando também um abraço para toda a igreja presbiteriana lá na região de Belfor Roxo, as igrejas lá jurisdicionadas. Maravilha. Vamos orar juntos, queridos. Vamos apresentar esses temas diante de Deus. O apóstolo Alexandre poderia orar conosco, o apóstolo? Vamos orar juntos, então, apresentando esses temas que nós discutimos hoje aqui. Pesados, hein, gente? E temas pesados, mas é necessário que você tenha opinião, que você pense. Nós fomos chamados para pensar, não fomos chamados para sermos manipulados. Vamos chamar para pensar, a gente precisa pensar. Vamos orar pelos enfermos, pedindo a cura de Deus sobre a vida dos enfermos. Temos orado nos últimos dias pela vida do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. Ela já está de volta e o paizinho já está em casa. Nós vamos agradecer a Deus por essa bênção e continuar orando pela sua pronta e completa recuperação. Vamos orar também pelos que choram, aqueles que estão com seus corações enlutados. Vamos orar pela igreja na Bolívia, pelo povo de Deus que está ali pertinho, sofrendo demais diante de coisas como essas. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós entramos na tua presença pelo privilégio da oração e como foi colocado aqui, Senhor, diante de assuntos tão pesados, polêmicos, oramos em primeiro lugar pela família, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que a família foi criada pelo Senhor, é um propósito teu, que saibamos ter discernimento quanto a isso. Oramos pela nossa igreja na Bolívia, Senhor, povo de Deus que está apreensivo diante dessas possíveis leis entrarem em vigor. Nós pedimos, entra com a tua provisão e repreenda esse principado que atua naquele país. Oramos pela liberdade que temos no Brasil de pregar o evangelho, que assim permaneça, Pai. Oramos pelos enfermos, pelos enlutados, pelos encarcerados. Oramos para que a nossa nação, Senhor, seja liberta, Pai. Ó Deus, oramos pela nossa política também, para que o Senhor dê discernimento a esses homens, que eles venham se converter verdadeiramente a Jesus Cristo. E oramos por essa rádio, que continue sendo um instrumento para divulgar o teu nome, Senhor. Todos que trabalham aqui sejam alvos da tua graça. E pelos nossos ouvintes, para que tenham um dia abençoados na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.